Olá pessoal, o meu nome é Ricardo de Meiroz Grilo. Hoje é dia 5 de fevereiro Só um momento, opa, exato. Ok, meu nome é Ricardo de Meiroz Grilo. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2018. Eu estou aqui em Santa Clara, na Califórnia, que é no Vale do Silício. E esse vídeo é o segundo vídeo numa série. Espero que vai ser, certamente vai ser só o segundo, só vai ter 1 e 2. E eu estou falando sobre drawdown de falência. E eu gostaria, se você não viu o primeiro vídeo, eu fortemente sugiro que você, antes de passar para esse, você volte e veja o primeiro vídeo. Porque, de certa forma, me preocupa. No primeiro vídeo eu fiz uma série de definições, eu dei nome aos bois, expliquei o que eu chamo de robustez, o que eu chamo de o backtest quase perfeito, o que é o drawdown, outras coisas assim. E se você não entendeu, e muitas vezes a nomenclatura que eu estou usando não é aquela que você está acostumado. De forma que, se for possível, por favor, você volte, assista o primeiro vídeo e depois venha para esse, ok? De me tira um peso na consciência de estar espalhando uma informação que vai dar muito mal entendido. Ok, então vamos lá. No outro vídeo, então, vocês lembram que eu discuti sobre drawdown, né? Primeiro eu discuti sobre todas as classes de investimento às quais essa metodologia não se aplica. Depois a gente falou sobre drawdown, uma revisão sobre o conceito de drawdown e sobre a maneira com que ele muda um pouco nesse meu sistema, sobre o backtest, sobre o backtest que eu chamo de tem que ser quase perfeito, ok? E então, eu também dei umas pinceladas na questão da robustez, né? A robustez a diferença entre robustez de estratégias. E então, nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre fechar a questão da robustez e depois falar sobre o método em si, o que é o drawdown de falência e como se calcula e como se aplica. Muito bem. Robustez. Como então eu falei, que o drawdown ele só tem sentido, embora a gente de uma maneira qualitativa, a gente fala, o drawdown é mal, muito drawdown, eu não quero correr, mas não sabe por quê. Então eu mostrei que o drawdown, na verdade, se eu tivesse uma estratégia que não quebra, o que não existe, mas se eu tivesse uma estratégia que não quebra, eu não estava nem aí para drawdown. Ele pode cair para 30%, sei lá, de 10, um tem 10, outro tem 30, tanto faz, porque o que me interessa é o que é. É o lucro no fim do ano, é o lucro no fim do período. Mas todas as estratégias quebram, ok? Então, por isso que o drawdown passa a ser importante. E aí, então, a gente tem que levar em conta a questão da robustez da estratégia que você usa. Em outras palavras, se você tem duas estratégias, uma frágil, outra robusta, tem uma diferença muito grande. Ou seja, talvez numa estratégia robusta, eu estou disposto a correr 30% de drawdown. Uma estratégia que tenha 30% de drawdown, mas se ela é muito frágil, eu falo, opa, não, aí é demais. Então, qual a diferença? O que significa robustez? Alguns exemplos. Vamos dar um exemplo de que alguém inventa uma estratégia. Imagina que você está vivendo num mercado imaginário, num mundo imaginário, em que você tem lá uma aplicação que vai depender da maneira que vai depender da temperatura dos dias. Então você durante um ano, digamos, no dia que é frio, no dia que é quente, você tem que comprar, no dia que é frio, você tem que vender short. Então você vai montar uma estratégia em cima disso. Então você vê o mapa das temperaturas, digamos, seja na cidade de São Paulo, você vê o mapa das temperaturas na cidade de São Paulo dos últimos 10 anos e você então monta uma estratégia. E vamos então imaginar que essa estratégia te dá novamente uma rentabilidade de 100% ao ano e te dá um drawdown de 30%. Ok?
e ela então praticamente ela entra e sai praticamente quase todos os dias durante o período de cada ano, e você fez análise nos últimos 10 anos, você fez aquilo tudo, você fez tudo o que eu falei, você fez o backtest quase que perfeito e tudo mais. Aí vamos imaginar que outra pessoa, que o sujeito é mais esperto, ele tem um otimizador de estratégia e ele trabalha com aquele otimizador e ele descobre uma outra estratégia que ao invés de usar o ano inteiro, usa algumas semanas em janeiro, algumas semanas em março, algumas semanas aqui e ali, e numas ele compra, noutras eles vendem short, e etc. E ele consegue vou imaginar que eles conseguem dessa maneira uma estratégia, que agora também tem uma rentabilidade esperada de mais ou menos 100% ao ano, mas que o drawdown é só 10%. Então, supostamente, estão melhor. Mas agora vamos ver robustez. Vamos imaginar o seguinte, que a robustez, a primeira estratégia, você tem um mapa das temperaturas da cidade de São Paulo anual dos últimos 10 anos, para que essa estratégia quebre, vamos pensar assim, essa estratégia só quebra se essa tendência das variações anuais de temperaturas mudarem. A outra usa algumas semanas aqui, uma semana ali, no máximo, digamos que no máximo compra e vende, no máximo de umas 10 semanas durante o ano todo. Então, a mesma coisa que essa estratégia quebra no dia que, vamos imaginar assim, no dia que o mapa, ou seja, as temperaturas típicas de cada uma daquelas semanas mudem. Então vamos pensar o seguinte, o que é necessário para que todo o mapa, toda a assinatura das temperaturas da cidade do ano inteiro mude? O que é necessário para fazer uma mudança drástica, que o ano inteiro teve uma mudança de temperatura? Eu não sei, a única coisa que me vem na cabeça seria aquecimento global, alguma coisa realmente muito séria que não acontece todo dia. Agora, o que pode acontecer, o que pode fazer que, digamos que a primeira semana de março costumava ser muito quente, agora a primeira semana de março passou a ser um pouco mais fria? Isso você tem vários fatores. Primeiro você tem o fator aleatório. E depois, às vezes, um pouquinho mais de poluição, um pouquinho menos de poluição pode mudar isso. Entendeu? Dificilmente a poluição a mais ou menos vai mudar a assinatura total do ano inteiro. Mas, então eu quero dizer o seguinte, que embora essa segunda estratégia seja melhor, porque ela tem um drawdown mais baixo, ela é muito menos robusta, ela é mais frágil, ela tem a probabilidade de ela quebrar, a propensão de quebra dela é muito mais alta. E esse é um assunto que tem que ser levado muito a sério, e muitas vezes as pessoas não levam isso a sério. As pessoas entram na estratégia sem saber a robustez dela. Sabe que pode quebrar a qualquer momento, mas ela nunca parou para analisar, comparando duas, qual é a que tem a maior chance de quebrar, que maior propensão a quebrar do que a outra. E aqui, eu falei, eu moro aqui no Silicon Valley, então eu fico sabendo de muita fofoca, muita coisa referente ao mercado do Silicon Valley. E nesses grupos de investimento que eu frequentava, há mais ou menos uns 2 anos atrás, já apareceu uma fofoca, todo mundo estava dizendo o seguinte: você compra a ação da Apple na segunda e vende na quarta, de olho fechado. Compra na segunda, vende na quarta. Compra na segunda, vende na quarta e você vai ganhar muito dinheiro. O fulano de tal está fazendo isso há 6 meses e continua fazendo e está dando muito dinheiro. Ou seja, eu sei que isso pode acontecer. Mas eu quero saber, isso é alguma coisa que pode quebrar a qualquer momento? Ou é alguma coisa que é mais propensa a manter essa tendência por longos e longos anos? Para isso, a gente tem que primeiro entender o que é o trading algorítmico. A gente sabe que o trading algorítmico, na verdade, pega o quê? Pega um edge, tenta identificar um padrão que seja repetitivo, e aí explora aquele padrão e tenta melhorar até descobrir alguma coisa que funcionou bem nos últimos 10 anos. Aí você faz essa hipótese, né? Esse assumption. Essa hipótese, se funcionou exatamente desse jeito por 10 anos, é bem provável que vai funcionar por mais 3 meses. Ok?
E aí você usa aquilo que você conhece do passado para os próximos 3 meses e assim por diante. Agora é o seguinte, se você conversar com os teóricos na parte do mercado financeiro, eles vão dizer o seguinte, que o mercado em si, ou seja, o preço em si das coisas, o preço em si de qualquer instrumento, ele não é repetitivo em coisa nenhuma. Eles vão dizer que tudo aquilo que você encontra de repetitivo no mercado, com todos os edges, ou todos esses padrões repetitivos, que é a única coisa que você usa para fazer o teu robô, usa para fazer a tua estratégia algorítmica, eles vão dizer, isso você só tem 2 coisas no mercado que causam isso acontecer. O que é? É a psicologia de massa e são as imperfeições ou as ineficiências de mercado. Entendeu? Por exemplo, você fala que você tem a teoria dos trends, né? As tendências, quando uma coisa começa a subir, ela sobe bastante, muito além do que eu devia subir. O que é isso? Isso é psicologia de massa. Né? Digamos que você tem uma ação que de manhã começou a 100, começa a subir até, talvez o valor teórico daquela ação, o valor nominal, sei lá como chamar daquela ação, era sair de 100, chegar a 110 e parar, porque alguma coisa mudou, agora ela vale mais. Mas você sabe que na realidade não é isso que acontece, na realidade ela vai subir, vai passar de 100 e vai continuar subindo até um certo ponto, por quê? Porque você tem chamada psicologia de massa, as pessoas percebendo que está subindo, elas vão começar a comprar a ação além do preço que a ação realmente, o novo preço da ação. O que é isso? Isso é psicologia de massa. E isso é repetitivo. Esse comportamento do mercado é repetitivo. Por quê? Porque é um comportamento que se você for ver toda uma multidão de pessoas que estão, entendeu, interagindo nesse mercado, na média, né, na massa, eles seguem um determinado comportamento. Aí você pega esse. Então você tem psicologia de massa. Outra coisa que você também tem, que são os edges que você consegue pegar, que são o quê? As ineficiências de mercado. Vamos imaginar que você sabe, que você conseguiu provar que a ação da Coca-Cola e a ação da Pepsi, elas estão sempre juntas. Quando uma sobe, a outra tem que subir. Quando uma desce, a outra tem que descer, pela própria natureza das duas. Então você imagina que elas estão aqui, estão indo juntas, assim. Dali a pouco uma sobe e outra desce. Você sabe que mais cedo ou mais tarde elas vão se juntar novamente. Então o que você faz? Você compra de baixo e você vende short a de cima. E você sabe, espera quando elas juntarem novamente, você desfaz o teu trading. O que é isso? É ineficiência de mercado. Porque se elas realmente, se o valor verdadeiro delas está sempre junto, se uma subiu mais do que a outra, é alguma coisa que o mercado é ineficiente. Talvez tenha um grupo de pessoas que não sabe uma informação, o outro sabe outra informação, essas informações não chegam ao mesmo tempo e aconteceu esse problema. Então, não diria toda, mas pelo menos vamos falar assim, 99% de todas as estratégias de todos os robôs vão estar explorando um determinado ponto que está relacionado ou à ineficiência de mercado ou então à teoria, à psicologia de massa, ok? Agora é o seguinte, como eu falei, desses padrões, existem alguns que você só de olhar, você percebe que, seja lá o que está causando, ele não vai durar muito. E aí que eu vou dar esse exemplo que eu comecei a falar sobre a ação da Apple, que veio essa fofoca. Olha, compra na segunda e vende na quarta. Compra na segunda e vende na quarta, você vai ganhar dinheiro. E muita gente fez isso por um período e ganhou dinheiro. Por que isso acontece? Vai saber, ninguém sabe. Depois teve num dos grupos que eu fui, o sujeito falou, encontrei a explicação. Falou, qual a explicação? A explicação é a seguinte, é que o governo da China secretamente está comprando ações da Apple, quer comprar e quer ser um grande investidor na Apple. Então o que está acontecendo é o seguinte, é que o dinheiro é transferido para um banco da China em Nova York, o pessoal do banco não conhece nada do mercado. E o dinheiro toda semana chega mais ou menos na quarta. Então na quarta de manhã,
esses chineses vão e compram uma quantidade enorme de ações da Apple todas as semanas. É por isso que o preço sobe toda quarta, depois desce de novo. Será que é verdade? Sei lá. Pode ser, pode não ser. Mas eu te pergunto, você acha que uma estratégia dessa apresente grande robustez? É muito pouco provável. Porque isso pode mudar a qualquer momento. Então, às vezes, você encontra uma coisa dessa mas você consegue analisar que, embora ela seja muito lucrativa, ela não é robusta, talvez você fique, mas uma primeira vez que ela dá uma balançada no sentido contrário, você sai fora, porque ela não é robusta. Agora, por exemplo, a gente sabe que existem padrões no mercado que existem há mais de 100 anos. Você já deve ter ouvido falar, quem mexe com equities, né, com ações, já deve ter ouvido falar de formações do tipo cabeça com ombro. Okay? Um ombro sobe e forma um ombro, depois sobe mais e forma uma cabeça. Se formar o segundo ombro, ela vai despencar. Caramba, esse padrão e essa ideia existe há mais de 100 anos e até hoje funciona. Então, se você tem uma estratégia que é baseada nesse conceito, e você volta e analisa a estratégia, e você vê que faz sentido baseado nesse conceito, é bem provável que isso não vai deixar de funcionar dentro de alguns meses. Claro que pode morrer a qualquer momento, mas é bem provável que seja melhor. Ou no meu caso, eu uso todas as que eu uso atualmente, são baseadas no chamado ORB, ok? Opening Range Breakout. E se você, na verdade, ele foi desenvolvido, o sujeito que primeiro veio com essa ideia do ORB, ele chama Toby Crable, e ele, na verdade, é meu vizinho aqui, ele é da cidade vizinha, que é Sunnyvale. E isso foi nos anos 70. E ele lançou papéis, ele lançou livros, etc. E até hoje a coisa ainda funciona. Você vai na internet e procura Opening Range Breakout. Você vai ver mais de 10 mil sites falando sobre isso e muita gente ganhando dinheiro. Então, a coisa que funcionava naquele período e que ainda funciona hoje, e se você faz uma estratégia baseada naquele conceito sem fazer nada errado, pode ser até uma estratégia que não seja tão eficiente, mas ela é uma estratégia muito robusta. Okay? Então, essa é a diferença entre o que é uma estratégia robusta e uma estratégia menos robusta. Agora, como que eu vou avaliar isso? Como eu vou avaliar a robustez de uma estratégia? Não tem um método 100% matemático, não tem um método 100% quantitativo para você fazer isso. Nesse meu sistema, eu vou desenvolver indicadores quantitativos e vou ter que fazer uma análise qualitativa em que eu vou levar em conta duas coisas. Primeiro, eu não vou entrar em detalhe, porque, na verdade, eu sou engenheiro mecânico e eu uso tudo que eu usei na minha profissão no passado. Quando eu virei trader, eu uso tudo como trader. E nas engenharias você tem a chamado FMEA, que é um sistema de fazer uma análise semelhante com essa. E você vai pegar a tua estratégia e você vai ver duas coisas. Uma coisa é o racional por detrás dela, ou seja, a teoria por detrás dela, a lógica que justifica aquela tua estratégia. E é por isso que eu falei que se é um robô caixa preta, você não vai conseguir fazer isso. Mas então, vamos imaginar, nesse caso, eu tenho o ORB. E eu consigo, na verdade, eu não tenho certeza, ninguém tem certeza, mas você encontra mesmo na internet 2 ou 3 explicações por que o ORB funciona. Alguns vão falar, não, é porque durante a noite você tem uma série de coisas acontecendo, uma série de fatos acontecendo durante a noite, o mercado está fechado, de forma que quando o mercado abre de manhã, você tem o preço totalmente alterado do preço que fechou no dia anterior. Mas, por outro lado, você tem chamado que a oscilação ou a instabilidade do começo do dia. Né? É tremendamente instável, os preços ficam subindo e descendo, por quê? Porque ninguém sabe onde é que o preço devia estar. Mas, se você tem, provavelmente que você tem uma trend, tem uma coisa subindo ou descendo, uma vez que acabar o range, ok? Quando você acabar o período de opening, ok? Você vai medir o range, se ele passar daquele tanto, é uma evidência uma indicação muito forte
de que o trend está naquela direção. Aí, se você entra naquele momento, você tem uma oportunidade de subir. Então, ou seja, você tem uma racional, você explica por que a coisa funciona. E nesse caso, logicamente, por que funciona? Funciona por causa do comportamento humano. E aí você vai ter outra parte da teoria de mercado financeiro que fala que, em princípio, quando você tem uma mudança no preço no preço de qualquer ação ou de qualquer instrumento, a mudança de preço no gráfico devia ser imediata. Pá, subiu. Enquanto na realidade, às vezes, você tem um gap up, sobe em um segundo, em um minuto. A maioria das vezes não, ela sobe gradualmente. Por quê? Por causa de toda uma teoria, toda uma razões que tem a ver com a teoria de massa. Muito bem. Então, você conhecendo o racional que está por detrás da tua ação, da tua estratégia. E você tem também o quê? O testemunho da história. Idealmente, você devia ter os dois. Você conhece o racional e é uma coisa que já tá por aí há muito tempo, então você pode confiar porque a história está confirmando aquilo. Às vezes, você só tem a história. O caso que você só tem a história, né? São os pontos de pivô no Forex. Você tem a história. Tem gente fazendo isso há mais de 10 anos, 20 anos, sei lá, e a coisa funciona e continua funcionando. Então você tem uma história dando testemunho de que aquilo é sólido. Mas, por outro lado, você não tem racional. Quem explica por que aquilo acontece? Não sei. Eu já ouvi falar umas coisas, mas não me convenceu. Ok? Então você tem essas duas coisas. Por exemplo, quando eu desenvolvi, está baseado na ORG, mas então eu adicionei algumas coisas que não estavam na ORG original. E aí eu comecei a pensar, bem, eu não tenho histórico para isso. Eu não tenho, para esse aspecto que eu estou adicionando, eu não tenho uma história por detrás que me dá um suporte que a coisa seja sólida. Mas deixa eu tentar pegar o racional e ver quanto mais faz sentido, quanto eu consigo reduzir a coisa que eu estou observando, como eu consigo explicar em termos de ou psicologia de massa ou então ineficiência do mercado. Ok. Com isso, eu faço essa parte, que é uma parte que eu uso o FMA, que é uma parte qualitativa e vai depender muito da opinião de cada um. Por outro lado, no meu método, como eu falei, se você chegou até esse ponto, se você entendeu tudo que eu fiz até chegar nesse ponto do meu método, eu vou ter, ok, um gráfico com pelo menos 60 pontos, ok? E eu vou ter uma confiança máxima naqueles 60 pontos. O que eu vou fazer então? Tem uma série de métodos que eu vou usar para perceber se essa estratégia é mais ou menos robusta. Uma delas é o seguinte, eu vou medir, a essa altura eu vou medir, por exemplo, para os primeiros 6 meses, ou digamos, para as primeiras 12 ocorrências, as primeiras 15 ocorrências, 20, sei lá, eu vou medir qual é a relação sei que nós chamamos profit ratio. Depois, para as próximas 20, depois para as próximas 20. Então, primeiras 15, depois 15, 15, 15. E eu vou comparar os profit ratio, porque se é uma estratégia razoavelmente robusta, esses profit ratios vão estar dentro de uma determinada faixa. No meu sistema, depois que eu terminar toda a minha análise, eu vou fazer uma segunda volta, e nessa segunda volta eu vou poder calcular o drawdown de falência para cada um desses períodos. E o drawdown de falência para cada um desses períodos é muito mais expressivo do que o profit ratio. Então, primeiro eu uso o profit ratio para ter uma ideia geral se a coisa é boa ou não é. E depois, quando eu termino, eu faço um segundo teste em que eu vou verificar que o drawdown de falência é mais ou menos o mesmo, não importa onde eu estou calculando. E depois, o que eu vou fazer, talvez, a cada dos últimos 10 anos, eu vou fazer esse tipo de backtest que é bem feito, quase perfeito. Eu vou fazer para talvez um período há 5 anos atrás, um período há 10 anos atrás, e eu vou verificar qual é o drawdown de falência. Primeiro, o profit ratio e depois o drawdown de falência para cada um desses períodos. E quanto mais constante for esse número, mais robusta é a minha estratégia. E aí uma coisa, tomem cuidado.
Vamos imaginar que você tem um drawdown de falência que tá melhorando, tá melhorando. Então você diz, ok, você fica todo animado. Olha, 3 anos atrás o drawdown de falência era tanto, era 10%, era 20%. Há um ano passou para 15%. E agora é só 10%. Que maravilha! Não apenas a minha estratégia é boa, mas ela está melhorando a cada ano. Muito cuidado. Porque é o seguinte, se ela é constante, a gente tem uma série de evidências para acreditar que ela vai continuar constante. Mas se ela está subindo, eu não tenho a mínima ideia se ela vai continuar a subir, se ela vai estabilizar no outro patamar, ou se é alguma coisa cíclica. Talvez ela está subindo, por quê? Por causa que ela é uma coisa que a cada 3 anos ela sobe e desce, sobe e desce. Então, embora você está dizendo, está cada vez melhor, o que eu quero não é cada vez melhor. O que eu quero é uma coisa que eu tenha confiança, que ela não vai mudar no futuro. E mesmo se ela está subindo, eu não tenho muita confiança se ela não vai voltar, ela vai reverter e começar a cair. Entendeu? Então, muito bem. Com esses dois tipos de análises, eu começo a ter uma ideia muito boa da robustez. E essa robustez que eu tenho vai me ajudar a determinar qual é o risco que eu posso seguir. Ok? Então, o próximo ponto que eu vou falar aqui é o meu perfil de risco. O meu perfil de risco, vamos pensar assim, tem 2 números para o meu perfil de risco. Meu perfil de risco, por vez tem assim, um número que é geral, e depois um perfil de risco levando em conta a robustez do sistema que eu estou usando. Qual que é o meu perfil de risco geral? Seria alguma coisa assim. Eu vou começar a investir. E eu tenho $100 mil, um número, claro, um número hipotético, $100 mil nesse investimento. Aí eu pergunto para mim mesmo, na pior das situações, se tudo der errado, se a coisa acabar da maneira mais terrível possível, qual seria a perda que eu estaria disposto a sofrer e que para mim ainda não ia acabar comigo? Qual seria a perda que eu estou disposto a incorrer e que minha mulher não vai querer me divorciar? Que eu não vou me sentir que eu sou um pária no mundo? Entendeu? Você tem que entender o quanto que eu estou... Porque pode acontecer. Pode acontecer. Então você imagina o seguinte, olha, se eu perder, digamos, $5 mil nesse meu investimento, tudo bem, é parte da vida. Mas se eu perder mais do que 5 mil, eu não quero, eu não dou conta, não dou conta. Então você estabeleceu qual é o teu risco. Você está entrando, porque essa é a diferença do meu método. Da maneira que a maioria das pessoas fazem, ninguém chega nesse detalhe de estabelecer um número. Esse é o meu risco. Esse é o meu risco e eu não vou passar desse risco. Eu tenho um sistema que nunca me permite passar desse risco. Ok? Então, veja bem. Qual é o meu risco? 5 mil. Então, eu vou estabelecer o volume, o meu money management e o volume das minhas posições vão ser de forma que esse meu risco seja respeitado e que ele nunca passe. Ok? Então, agora, o segundo ponto é quando assim, você é um risco reconsiderado, sei lá. É quando você conhece a propensão da coisa quebrar. Então, por exemplo, se você vai pôr dinheiro num investimento daquele que eu falei, que você vai comprar a ação da Apple na segunda para vender na quarta, segunda vender na quarta, você sabe que ele é muito frágil. Você sabe que ele pode quebrar a muito, muito mais, né? É muito mais propenso a quebrar do que aplicar num robô de ORB. Então, aí você fala, olha, tudo bem, eu vou botar dinheiro aqui, mas eu sei que é tão frágil, não, eu não posso. Num investimento desse tipo, eu me sentiria um idiota se eu perdesse mais do que $3 mil, ok? Então essa que é a questão que muda quando você conhece a robustez da tua estratégia e você pode comparar. Se você tem confiança na robustez da tua estratégia, não interessa se o teu drawdown é muito alto.
O risco é muito alto, mas você sabe que a probabilidade daquilo acontecer é mínima. Entendeu? Enquanto que se você não tem confiança na robustez da tua estratégia, às vezes você vai limitar muito mais, você vai arriscar muito menos do que aquilo que você estaria disposto a arriscar. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer é muito maior. Ok? Isso, então, esse é um ponto, a questão da robustez e como ela se encaixa no meu sistema é diferente, porque eu posso estar enganado, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu nunca vi ninguém levando em conta a robustez do teu sistema de investimento para calibrar o teu risco. Eu falar a verdade, eu raramente mesmo vejo uma pessoa, não é nem a questão de você usar robustez para calibrar o teu risco. Eu raramente vejo uma pessoa que tenha consciência exata de qual é o seu risco em termos de dólares ou em termos de reais. Entendeu? Quando o pessoal fala de risco, a maioria das vezes o pessoal, na nossa área, o pessoal fala de risco, o risco é um tipo de um conceito teórico, é alguma coisa assim, mais risco, menos risco. Não, me dá um número, me dá uma grana, quantas notas de R$1 que você está disposto a perder. Ninguém chega nesse ponto, ok? Isso para mim é importante. Isso para mim, para o meu perfil, do jeito que eu gosto de investir, isso faz uma diferença boa. Então, por causa disso, então, eu insisto na questão de você entrar no investimento sabendo, tendo uma ideia boa da robustez da estratégia ou do teu sistema, se você trabalha, discricionariamente, você tem uma ideia da robustez do sistema que você usa. Muito bem. Então, cobrindo a questão da robustez, eu posso entrar realmente na minha metodologia, que é a metodologia que se baseia em você determinar com precisão qual é o teu backtest, o teu drawdown de falência, ok? The bankruptcy drawdown. Vamos ver então. Você então, eu já acho que, ok, posso continuar. Ok, chega nesse ponto, o que você tem? Chega nesse ponto, você tem gente, desculpa gente, mas eu não tô conseguindo, eu tenho que parar um pouco, tenho que tomar secou a garganta, eu vou quebrar mais uma vez, perdoe, mas eu queria terminar com 2 vídeos, mas não vai dar, ok? Certamente eu vou conseguir voltar ainda hoje, mas me dá um tempo, eu volto e vou fazer um terceiro vídeo, que o terceiro vídeo vai ser simplesmente a metodologia e a técnica, entendeu? As ferramentas usadas para você chegar no drawdown de falência e como você então deve usá-lo. Ok, até mais gente, eu volto ainda hoje, bye bye.